Fala pessoal, aqui é o E Maurício. eu sou o Maicon, tudo bem? E hoje nós vamos reagir ao. Série Maníacos, uma série que tá rolando aí na Netflix, tá sendo bem comentada. Até pelas críticas ele recebeu uma nota alta. Baby Rena, baseados em fatos reais. O próprio ator do filme é o ator que sofreu essa perseguição, esses abusos. E vamos ver o que esse cara vai falar aí no resumo que ele fez, né? A gente não assistiu ainda, então vamos reagir junto com vocês. Eu tô boiando que eu não vi a série. Talvez vocês também estejam, mas talvez ele explique ali e te convença a assistir a série. Ou te dê spoiler e você xinga a gente, mas aí você pode deixar aquela curtida pra se manifestar. Ou então escrever nos comentários. Mas acho que vale a pena, hein? É bem doido. É isso aí, vamos pro vídeo. Bora. Pode? Pode. Uma nova minissérie com pouca divulgação e sem nenhuma pretensão acaba de se tornar um dos maiores fenômenos de audiência da Netflix. Eu estou falando de Bebê Rena. Essa é uma Achei que fosse história de Baby Shark. perseguição, abuso e trauma, mas com uma grande reviravolta. Além de contar com um roteiro absurdamente bem escrito e atuações memoráveis, O quadro um dos dele lá é motivos massa. que ajudou muito no Coringa. sucesso dessa minissérie foi quando as pessoas descobriram que tudo que aconteceu aqui aconteceu na vida real. Bebê Rena é estrelada e escrita por Richard Gedd, que transformou alguns dos momentos mais traumáticos da sua vida nessa série de sucesso. Vem comigo entender tudo sobre a série Bebê Rena da Netflix. Certo dia, uma mulher com uma feição desolada entra num pub e o bartender se sente comovido pela tristeza da mulher e decide oferecer uma xícara de chá de graça pra ela, na faixa. Isso é Um muito gesto de doido, bondade que resultou numa avalanche de ramificações negativas na vida desse bartender. Cara, é incrível pensar que Bebê Rena tem esse início tão inocente e quando você menos imagina, bum, você está diante de uma história sobre perseguição. Só que aqui temos uma história de perseguição, de stalker, feita de maneira diferente. Esqueça aquele estilo de stalker charmoso de Yu. Esqueça aquele perseguidor meticuloso e estratégico. Bebê Rena mostra um lado desleixado e cheio de erros de uma pessoa obcecado por outra pessoa. E essa nova minissérie da Netflix é um daqueles casos em que a vida se mostra muito mais interessante e cruel do que a ficção. Donnie Dunn é um comediante que trabalha em um pub londrino para se manter financeiramente, já que a carreira na comédia não vai tão bem assim, né? Na vida real, Richard Gedd disse em entrevista que em um período de 4 anos ele recebeu mais de 41 mil e-mails de sua perseguidora, ele tinha lá 350 horas de mensagem de voz, centenas de tweets, centenas de mensagens no Facebook distribuídas em 4 contas diferentes e mais de 100 páginas de cartas. Olha que louco, né? Um jovem comediante mal sucedido, baixa autoestima, do nada começa a ter atenção e adoração de uma mulher que acha todas suas piadas engraçadas. É interessante porque no começo, Bebê Rena carrega uma estrutura parecida com aquelas típicas comédias de erros britânicas, em que os personagens vão se metendo em situações atípicas cada vez mais complicadas. Só que com o decorrer da trama e com a descoberta da perseguição, a história vai lentamente se transformando num estudo psicológico. Bebê Rena está longe de glamorizar o stalking. Nada disso. O que vemos aqui são pessoas comuns como eu e você, com problemas mentais e perrengues diários, como a grande maioria das pessoas desse planeta. Todo mundo ou tem alguma questão mental ou sofre com perrengues. Não importa o quão rico você seja, não importa o quão boa seja a sua rede de apoio. Essa não poderia ser uma história mais universal e relacionável. E olha que doido, né? A história de Bebê Rena começou como uma peça teatral super simples, onde Richard Gedd usava um banquinho para representar sua stalker, e essa peça se tornou um baita sucesso. Foi aí que ele foi contactado pela Netflix e eles falaram assim, é o seguinte, ô menino Richard, essa história é muito incrível. Você já pensou em adaptar isso pra uma série? Aí ele falou, já sim, pior que sim, bora fazer? Inclusive eu fico até um pouco bulgado em lembrar que Bebê Rena é considerado uma comédia. Mesmo indo para lugares mais obscuros do comportamento humano, Richard sabia que ele precisava de uma pitada de humor para ter momentos de escape na série. Eu me lembrei de outra minissérie inglesa sobre abuso que também tem pitadas de humor. Ela se chama I May Destroy You. Michaela Coel transformou um dos momentos mais traumáticos da sua vida naquela que eu considero uma das melhores minisséries de 2020. Tá lá no Max para você assistir depois, recomendo muito. O episódio 4 de Bebê Rena é o mais indigesto da minissérie. Esse é o momento da história onde vemos através de um flashback o jovem e inocente comediante sendo seduzido por um predador da indústria do entretenimento. Cara, eu fico imaginando o quão doloroso foi escrever e atuar nesse episódio. O que a gente viu aqui foi um tipo de abuso que eu não me lembro de ter visto antes em qualquer série ou filme. Foi uma situação bem complicada e psicologicamente perturbadora, porque não foi aquele tipo de abuso que acontece numa noite de bebedeira
maneira que a pessoa apagou e quando acordou descobriu que foi abusada. Isso até acontece na minissérie, mas é um tipo de abuso que perdura por muito tempo, onde existe um relacionamento entre o abusador e a sua vítima. Eu nunca tinha visto algo tão nojento e complexo em nenhuma outra produção televisiva. A gente vê um homem completamente inundado pela vergonha, em crise com a sua masculinidade. Muitos homens, inclusive, nem conseguem assimilar que esse tipo de coisa acontece com outros homens. A minissérie nos mostra uma vítima que se vê completamente desconectada com todo mundo, que nem sabe quem é mais. Um homem que trabalha num bar, né? Aquele ambiente super heteronormativo, que do nada se vê completamente desconectado de todos os outros homens que frequentam aquele ambiente. Chega a ser absurdo, né? Ver o Donnie aceitando aquela proposta de emprego de alguém que destruiu ele fisicamente, psicologicamente como pessoa. E é... Só fazendo um contexto aqui rapidinho. Realmente na série, tipo, se foi assim que aconteceu na vida real, tipo, ele é muito passivo de aceitar as coisas. Talvez, não sei, né? Porque o cara não tá na situação, o cara não sabe como que o cara reagiria, mas às vezes ele, tipo, era muito bonzinho, digamos assim, acreditava que as coisas iam melhorar e tal. Pode ser que seja uma característica dele, mas é muito comum entre as vítimas elas se sentirem acuadas e impotentes de fazerem qualquer Sim, coisa. então é ego. Tipo, o cara não... Eu não sei como o cara reagiria a uma situação assim, mas... Lembrou a história daquele ator lá que voltou há pouco tempo lá, que ele fez a Múmia e tal. Que ele ficou fora dos cinemas por um tempão, entrou em depressão tudo, porque ele teve um caso de abuso e o cara meio que chantageava ele pra não denunciar. Né? Sim, porque o cara olhando de fora é uma coisa, mas passando por isso é absurdo totalmente também diferente. quando a gente vê que ele se utiliza das mensagens da Marta como uma doentia forma de conforto. Mas é um tipo de autossabotagem que acontece com milhares de vítimas de abuso mundo afora. O abuso cria uma cicatriz tão grande e marcante que confunde noções de certo e errado, de vítima e infrator. E nesse mar de confusão, esse homem conhece essa mulher que o enxergava como ele queria ser visto. Mas a beleza dessa história é a gente se questionar. Ele tem culpa em se embebedar com a adoração de uma stalker? Só que é inegável que ele acabou sendo punido de forma bastante extrema por aceitar essa adoração. Olha que pesado, né? O cara estava tentando processar a crise do seu abuso e agora tinha uma nova crise para gerenciar com a sua perseguidora. E mais, né? A gente tem que lembrar, ele estava tentando tocar um relacionamento que ele tinha interesse, mas se sentia muito envergonhado. Bebê Rena é sobre sentir vergonha, sobre negação, sobre aceitação, sobre mentiras acumuladas. E a grande sacada aqui é quando entendemos que quando você não é verdadeiro com você mesmo, quando você não é verdadeiro com as pessoas ao seu redor, quando você não é um ser humano honrado, nada além de destruição vai envolver a sua vida. Eu fiquei completamente apaixonado pelo trabalho da atriz Jessica Gunning nessa minissérie. Mostraram o lado da perseguição como doença mental, mostraram uma pessoa fazendo coisas muito ruins. Uma outra coisa, eu não sei se ele vai falar aí, mas uma outra coisa também que eu tinha lido sobre essa atriz aí é que ela não quis saber sobre como era a stalker real pra ela não influenciar, tipo, não ter uma influência dessa mulher, entendeu? Ela fazer por conta própria, assim, ficou foda. Não necessariamente essa pessoa é ruim, é um trabalho muito difícil. Marta é uma das personagens mais complexas que eu já vi na minha vida. Foda, você sente repúdio pela Marta. Você sente raiva. E acima de tudo, você sente dó. Tem pessoas que não poço diferenciam o ator no final da do temporada, personagem. quando a vemos no julgamento e ela está chorando enquanto se declara culpada e clama pelo seu bebê Rena, cara, que sequência triste. A série conseguiu partir meu coração com uma perseguidora. Apenas palmas. As pessoas estão tão interessadas em saber quem é a Marta da vida real que o Richard Garrett vale muito a pena, assim, pela história em si. Não é pra procurar conexão com a vida real. Essa é a minha história, eu tô contando ela aqui, mas eu não quero envolver as pessoas reais no mundo. Então desencana, deixa pra lá. Eu confesso que eu tô curioso pra saber quem seria a Marta da vida real também, viu? Mas mas não vou ficar perseguindo isso. Quantas pessoas não deram um burro pra ver a cara dela, né? Outra personagem muito boa é a Terry. Ela é meio que a voz da razão nesse tsunami de pessoas quebradas. Terry era aquela pessoa que jogava real na cara do Donnie sem dó. Mesmo sendo constantemente humilhada, ela segurou a mão dele por mais tempo do que eu imaginei ser possível. Mas nada foi mais marcante e memorável em Bebê Rena do que aquele monólogo no palco. Na verdade, tudo aquilo foi uma confissão. E meus amigos, que cena poderosa. Richard Gere tem tudo para colecionar prêmios. Eu fiquei muito impressionado com o talento dele. Não só pela atuação, mas não se esqueça, ele escreveu tudo isso também. A sequência com os pais dele também é outra que ficou na minha cabeça por dias. Eu estava ali esperando que o pai, todo bravão, todo machão,
cheio de xingar e falar alto, simplesmente iria renegar o filho ao ouvir sua história. Mas não, no final das contas, o trauma do Donnie foi relacionável com o pai. O pai dele entendia muito bem tudo o que ele estava passando e não o renegou. Ele aceitou seu filho. Uma coisa pessoal, eu acredito que a grande beleza dessa série é ficar longe do debate sobre moralidade. Essa é uma obra de arte que me emocionou, que me fez pensar e que me fez sentir. Não existe experiência mais visceral para uma série do que fazer o espectador sentir alguma coisa. Bebê Rena é muito íntimo e profundo, é visceral. A minissérie não oferece finais felizes, nem soluções fáceis. O jeito anticlimático como ela mostra a resolução dos seus conflitos ecoa diretamente com a realidade em que vivemos. E mesmo com aquele final, né, que é meio angustiante, onde ao que parece o círculo vicioso da autodestruição vai continuar, por algum motivo que eu não sei explicar direito, eu senti paz ao terminar essa série. E essa é a beleza da arte. Cada um vai sentir o que vai sentir e você só tem certeza que está diante de uma obra de arte quando ela te atinge na alma. E eu posso te dizer com toda certeza, Bebê Rena foi um soco atômico na minha alma. É foda, né? Tem coisas que não adianta, é marcante, né? Sim. É uma série que eu recomendo, né? Tipo, geralmente o Maurício que escolhe o vídeo, mas esse aqui eu escolhi porque, como tá em alta, acho que seria interessante, talvez se você já assistiu, pode debater aí nos comentários o que você achou da série. Ou se você não assistiu, talvez tenha despertado sua vontade de assistir. Sim, é só na Netflix também, né? Netflix. Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. E interage aqui nos comentários pra gente ter uma noção, se vocês gostaram ou não. Se quiserem mais outras séries, né? Ou até alguma curiosidade que não foi colocada aqui pra gente ficar ligado também. Né? Exatamente. Então é isso. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau com frio, tchau com frio, tchau com frio.